Olá, na edição deste domingo você vai conferir. Na Itália, as poucas chuvas registradas agravam a contaminação ambiental e as secas, a ponto de alguns carros serem proibidos de circular. O primeiro soro do mundo contra o envenenamento causado por picadas de abelhas foi desenvolvido por pesquisadores brasileiros. Tudo isso e mais a partir de agora. Da combinação das palavras japonesas ami, que significa trançado, e migurumi, que significa boneco de pelúcia, é que surgiu o nome de um método utilizado para transformar desenhos em crochê, o amigurumi. Os primeiros artesanatos desta técnica surgiram na década de 1980 no Japão e reuniam pontos de crochê com os de tricô. Até hoje, mais de 40 anos depois, as peças são reproduzidas em diversos países, geralmente réplicas de animais, flores e bonecos. O amigurumi continua ganhando espaço e conquistando adeptos. Este advogado, professor universitário, teve o primeiro contato com o artesanato ainda na pandemia. Isolado e sem ter muito com o que se distrair, resolveu que aprenderia o amigurumi, mesmo sem saber nenhum ponto de crochê. No início eu comecei montando quebra-cabeças, que é um hobby que eu tenho até hoje. Porém, eu me toquei que não teria parede suficiente na casa da minha mãe para pendurar tanto quebra-cabeça. Aí eu pensei, bom, esse vai ser um hobby difícil de manter. Então minha mãe falou, por que você não faz crochê? Já que ela faz, né? E eu pensei, bom, tudo bem, eu vou pensar em algo. Aí veio a vontade, então, de fazer amigurumi, porque eu já conhecia o amigurumi. No começo eu fazia só Pokémon. Eu pensei, bom, vou fazer apenas Pokémon. Mas eu gosto muito de jogos, né, eletrônicos, enfim. E daí eu comecei a fazer outros personagens e daí eu não parei. Agora, com o amigurumi também é possível realizar sonhos. Basta uma agulha de crochê, linhas, criatividade e muita imaginação. São horas de dedicação, detalhes que encantam e que fazem desta técnica uma das que melhor reproduz imagens de personagens da cultura pop, de filmes, animes, entre tantos outros. Toda esta fidelidade fez com que a arte do Luiz tornasse possível a realização de um sonho. Uma mulher mandou mensagem falando assim, oi Luiz, tudo bem? Eu vi que você faz amigurumi. Eu queria saber se eu te mandasse um desenho, você faria o amigurumi desse desenho? Aí eu pensei, por que não? Quando ela me perguntou, eu imaginei que fosse algum cartoon, assim, algum desenho da TV, assim. Aí eu falei, não, claro, e qual que é o desenho? Aí ela falou, então, é que tá, é um desenho que meu filho fez. Ele tem esse robô, desenhou esse robô coelho e ele queria muito de Natal ganhar esse robô coelho. Só que é uma criação da cabeça dele, eu não vou achar. Aí eu falei pra ela, não, então fica tranquila que é comigo mesmo que você vai achar. Aí eu falei pra ela, pode confiar. Então ela me mandou o desenho do filho dela, aí eu usei como referência pra fazer daí o meu desenho em cima do desenho dele. E criei o amigurumi a partir desse desenho. E foi muito bom, assim, porque vários amigurumis que eu faço sou eu que crio do começo ao fim, assim, muitos eu crio do zero. E quando eu crio um amigurumi, eu sempre busco também colocar algo de diferente nele. E como eu fiz para uma criança, eu pensei assim, precisa ser o mais brincável possível. Para algumas pessoas, o trabalho manual é terapia. Para outras, além do entretenimento, é também uma fonte de renda. Já o Luiz conseguiu unir ambos os fatores. Melhor ainda, descobriu um talento. Eu diria que o amigurumi seria o meu respiro. Sabe? Seria... Porque no meu trabalho no direito é voltado para migrações e refúgio. Então, diariamente eu tenho contato com histórias, muitas vezes são histórias muito tristes, muito pesadas, são situações que a gente às vezes nem imagina que acontecem. E aí, então, quando eu chego em casa e respiro, e pego minha linha e agulha e vou criar algo da minha cabeça, ou vou reproduzir alguma receita de algum outro artesão ou artesã, aí é um respiro. O amigurumi eu diria que é um respiro, assim. Que ao mesmo tempo que eu posso, como eu trabalho no direito, ajudar a vida de outras pessoas, né? Mas o amigurumi eu diria que eu consigo também me ajudar, porque ele é minha forma de distração mesmo e, enfim, respirar.
O Ministério da Saúde registrou 363 mortes de indígenas e Yanomamis no primeiro ano do governo do presidente Lula, em 2023, que chegou a prometer solucionar o problema. Segundo a Secretaria de Saúde Indígena, os dados ainda são preliminares. A quantidade de óbitos notificados é superior ao número oficial de 2022, quando foram apontadas 343 mortes. Mas profissionais de saúde não comparam os 2 anos em razão da subnotificação elevada de casos no último ano do governo anterior. A emergência em saúde pública declarada em 20 de janeiro de 2023 levou uma maior presença de profissionais no território, com maior identificação de casos. Mesmo assim, o número de mortes foi elevado devido à persistência da crise humanitária enfrentada pelos Yanomamis. Dados sistematizados por meio da Lei de Acesso à Informação apontaram a ocorrência de 345 óbitos na terra indígena em 2023. Esses dados foram extraídos do Sistema de Atenção à Saúde Indígena em 20 de dezembro de 2023. O boletim mais recente traz dados de até 30 de novembro do ano passado. Conforme esse relatório, 308 Yanomamis ou indígenas de outros subgrupos na região morreram até a data. Mais da metade dos óbitos foi de crianças de até 4 anos de idade. Entre as causas principais das mortes, pneumonia, diarreia, malária e desnutrição. Os casos de malária somam mais de 25 mil. Um inquérito em saúde indígena é conduzido no CESAI e IBGE. E os números dos anos anteriores, inclusive 2023, podem sofrer alterações, conforme o secretário do Ministério da Saúde. Veibe Tapeba disse ainda que o território tem hoje 40% a mais de profissionais de saúde em comparação com 2022. Ele admitiu que o atendimento de saúde ainda não chega a comunidades em razão da permanência da exploração ilegal de ouro. Não há segurança mínima para as equipes de saúde. Os Yanomamis vivem uma crise humanitária em razão da invasão de garimpeiros em seu território. Até 2022, auge da invasão, eram 25 mil garimpeiros nas terras Yanomamis. Uma pesquisa nacional mostrou a situação de vulnerabilidade social, insegurança alimentar e nutricional vivida por indígenas que moram em áreas de retomada. Cerca de 225 mil hectares que fazem parte de Mato Grosso do Sul são de terras indígenas. De acordo com o CIMI, Conselho Indigenista Missionário, pelo menos 25 territórios estão à espera de demarcação. O estado é o terceiro do país em população indígena, formada em sua maioria por povos das etnias Guarani, Guarani Kaiowá e Terena, ficando atrás apenas de Roraima e do Amazonas. São mais de 116 mil pessoas morando em reservas distribuídas em 30 dos 79 municípios. De acordo com dados do censo de 2022, 63% destes indígenas vivem em territórios que não são reconhecidos pelo Estado brasileiro. Para garantir o direito básico à alimentação e saúde desta parte da população, uma pesquisa inédita publicada foi feita nestas áreas de retomada localizadas na região Cone Sul do estado. O estudo foi feito pela FIAM, Rede de Ação e Informação pelo Direito de se Alimentar do Brasil, em parceria com a FIAM Internacional, o CIMI e a Atiguaçu, que é a Assembleia Geral dos Povos Guarani Kaiowá, e foi concluído em 1 ano e meio. Retrata a situação socioeconômica e de saúde, entre tantas outras, dos indígenas de 5 acampamentos, localizado nas cidades de Dourados, Paranhos, Aral Moreira, Coronel Sapucaia e Antônio João. Todos os pesquisadores foram coordenados por esta professora do curso de nutrição. A gente amplia uma pesquisa que já foi feita em 2013, amplia para mais 2 territórios, então foram avaliados 10 anos depois, né, os mesmos 3 territórios e ampliado para mais 2 territórios, avaliando um total de 480 domicílios de retomadas indígenas aqui no Mato Grosso do Sul, exatamente para provar, né, para usar como prova e mostrar a situação de insegurança alimentar e nutricional, socioeconômica, demográfica desses territórios de retomada. Esta enfermeira, que também fez parte da pesquisa, é indígena da etnia Guarani Kaiowá. Nasceu e se criou na aldeia Bororó, que fica na reserva de Dourados, a maior urbana do país. Ela afirma que tanto nas aldeias quanto nas áreas de demarcação, o principal problema ainda é relacionado com a escassez de água.
O acesso de água potável é um direito básico do ser humano, né? E nós vemos que aqui na Reserva Indígena de Dourados existe uma dificuldade nesse acesso. Imagine nesses locais de retomada, que geralmente são à beira de estradas, né, rodeados de monocultura. Então, geralmente, as comunidades que estão nesses locais, as famílias, as crianças, as mães, gestantes, buscam acesso em córregos ou fazem aqueles poços, né, com perfuração e que não é saudável, né, para o consumo e também, né, muitas vezes contaminados de agrotóxico. A intenção é, a partir destes dados coletados com o estudo, poder, de alguma forma, auxiliar todas essas famílias que vivem em situação de vulnerabilidade social. Eu acredito que garantir alguns direitos básicos, né, já constitucional, que, por exemplo, é o acesso à água potável, é a efetivação das leis federais em relação à pulverização de agrotóxico, por exemplo, acesso à educação, porque muitas dessas crianças, às vezes, têm dificuldade no acesso à educação, e o direito básico, né, à alimentação, e, claro, né, a ampliação e demarcação desses territórios que hoje estão em processo de retomada. Quem quiser mais dados ou informações, basta acessar a pesquisa completa que foi lançada no portal da FIAM, no endereço fiambrasil.org.br. O governo tem 10 mil servidores em cargos considerados obsoletos. São datilógrafos, açougueiros e até vaqueiros. E o salário deles não é ruim, não. Também recebem salário com dinheiro dos nossos impostos alguns profissionais como afinadores de instrumentos musicais e eletricistas de espetáculo. Algumas funções até já foram extintas, como a de datilógrafos, eliminado em 2018. Mas quase 2 mil servidores estão na folha de pagamentos neste cargo. E não faltam exemplos. O portal de transparência mostra que um operador de máquina de lavar pode ganhar até R$4 mil. Já os recreadores, que são responsáveis por promover atividades que integrem pessoas num determinado local, recebem cerca de R$7 mil. Para os especialistas, o melhor jeito de resolver tudo isso é reestruturando as carreiras de Estado. Ao colocar os servidores com atribuições menos específicas, é possível que até mesmo com a extinção de uma carreira sejam capazes de atuar em diferentes órgãos públicos. E quem permanece muito tempo no governo pode aumentar bem o tamanho do holerite. Nos últimos 25 anos, a remuneração de alguns servidores, com destaque para quem exerce cargo de gestão ou liderança, subiu até 60% acima da inflação do período. Com isso, o limite salarial para eles aumentou mais de R$10 mil. Os vencimentos base dessa classe só foram superados pelos auditores fiscais da Receita Federal. Eles passaram de R$20 mil para R$30 mil. Mas essas quantias astronômicas poderá chegar ao fim. A ministra da Gestão e Inovação em Serviços Públicos, Esther Dweck, afirmou que a discussão sobre o supersalário será um dos temas centrais da reforma administrativa. Ela afirmou que é necessário entrar num acordo sobre os limites impostos pelo teto. Ela estava se referindo ao Poder Judiciário, onde hoje a remuneração máxima é de pouco mais de R$40 mil, mas com as gratificações recebidas, principalmente por juízes e membros do Ministério Público, pode chegar a quase R$200 mil. Em outubro deste ano, os moradores de todas as cidades brasileiras irão escolher quem será o prefeito e os vereadores nas novas eleições municipais. Mas muitas pessoas ainda precisam tirar o título de eleitor ou até mesmo fazer a regularização. E o prazo é curto. Quem ainda não tem o título de eleitor ou precisa regularizar o documento tem até o dia 8 de maio para resolver essas pendências com a Justiça Eleitoral. E a retirada do título ou até mesmo a regularização é extremamente importante, já que se o cidadão se encontra em uma dessas situações, ele terá dificuldades com outros documentos e serviços públicos. Não podem, por exemplo, tirar documentos como passaporte e carteira de identidade. Não pode também ingressar em universidade pública ou renovar matrícula em instituição de ensino superior, assumir cargos comissionados ou efetivos por aprovação em concurso público e até mesmo obter empréstimo em instituições públicas. Para conferir se o cadastro eleitoral está regularizado, o eleitor nem precisa sair de casa. O site do Tribunal Superior Eleitoral oferece esse serviço. Nele, basta clicar na aba Serviço Eleitoral
e, na sequência, em autoatendimento eleitoral. Clicando em título eleitoral, uma série de serviços será disponibilizada. Entre eles, o comando Consultar Situação Eleitoral. Ao clicar no item, a página solicita o número do CPF e o título do eleitor. A pesquisa vai retornar com o resultado em segundos. O TSE comunica, então, se o título está regular ou irregular, informando se as obrigações eleitorais estão cumpridas, se a pessoa votou, justificou a ausência ou pagou a multa. Se o documento tiver sido cancelado, é preciso entrar no item Regularize seu título eleitoral cancelado. As eleições deste ano estão marcadas para o dia 6 de outubro. Um eventual segundo turno vai ocorrer no dia 27 do mesmo mês, em cidades com mais de 200 mil eleitores. Serão escolhidos prefeitos e vereadores dos 5.568 municípios do país. Atualmente, cerca de 156 milhões de eleitores estão aptos a ir às urnas. Agora, uma lembrança importante: em eleições municipais não há voto em trânsito. Ou seja, quem está em uma cidade diferente de seu domicílio eleitoral não pode participar da votação e terá que justificar a ausência. Esse procedimento pode ser feito pelo e-Título, aplicativo da Justiça Eleitoral, pelo site do TSE ou em cartórios eleitorais. A cada 3 minutos, um motorista toma uma multa por trafegar e desrespeitar a proibição do rodízio, conforme o final da placa do veículo na cidade de São Paulo. São os radares espalhados por toda a capital paulista os responsáveis por 98% das infrações a quem trafega aí nessas áreas com placas vetadas pela CET, a Companhia de Engenharia de Tráfego. Na segunda-feira, não podem circular aqui na capital paulista os carros com placas finais 1 e 2, de terça, 3 e 4, de quarta, 5 e 6, às quintas, 7 e 8 e de sexta-feira, 9 e 0. E aí esses veículos não podem trafegar em 2 períodos do dia, na parte da manhã, das 7 às 10 horas e depois das 5 da tarde até às 8 da noite. Só que muita gente desrespeita essa proibição. Entre janeiro e outubro do ano passado, foram quase 153 mil infrações desse tipo aplicadas tanto pelos radares inteligentes quanto pelos funcionários da CET. O número de multas pelo rodízio é bem alto ainda, só que ele vem caindo nos últimos anos. Em 2020, foram 285 mil autuações. Em 2021, 242 mil. Depois, em 2022, 212 mil. E depois, no ano passado, 153 mil, como eu já disse, que é um número bem abaixo dos anos anteriores. Ainda assim, uma a cada 4 multas aplicadas aqui na cidade ocorre devido ao rodízio de veículos. Essa infração está na 2ª posição entre todas as punições impostas a quem trafega aqui em São Paulo, atrás apenas das multas por excesso de velocidade. E você sabe quanto é que custa essa multa do rodízio? Bem, o valor está em R$ 130,16 e mais 4 pontos na CNH, a Carteira Nacional de Habilitação. Um novo vírus criado para desviar transferências bancárias foi detectado. O programa malicioso feito e exportado por brasileiros age sobre computadores e visa empresas e repartições públicas. O programa é distribuído por e-mail e funciona simulando um pacote de atualização do Windows. A instalação é feita por fases, dificultando a detecção por parte dos antivírus e é capaz de operar em diferentes dispositivos com diversos sistemas operacionais como o Windows, iOS, Android e o Linux. Especialistas chamam essa versatilidade de multimodal. Depois de instalado, o vírus monitora a atividade das vítimas em sites de instituições bancárias. Em seguida, o programa consegue capturar as letras tecladas, movimentar do mouse e até mesmo criar um site falso para roubar os dados das pessoas. Depois que as informações pessoais e bancárias das vítimas são coletadas, os criminosos conseguem realizar operações financeiras e executar compras no cartão de crédito. Durante todo o processo de
fraude, para que a ação dos criminosos passe despercebida, o coiote bloqueia a tela da vítima, emite um comunicado falso de atualização do Windows e então, sob imagem falsa, ocorrem as transações ilegais. A Kaspersky, empresa de antivírus responsável pela pesquisa que revelou o programa, registrou mais de 18 milhões de ataques por Trojan bancários. Em 2023, quase dobrou o que era registrado em 2020. Depois do intervalo, você vai ver que, com o objetivo de ressocialização, o Conselho Nacional aprovou um projeto de canis e gatis em presídios. É rapidinho, não sai daí. O programa Agenda Cultural está de volta. Na Itália, as poucas chuvas registradas agravam a contaminação ambiental e as secas em um contexto de aquecimento global. De um lado, a poluição sufoca Milão. Do outro, moradores da cidade começam a se preocupar com o ar que respiram e perguntam que tipos de medidas poderiam ser tomadas para melhorá-lo. Inclusive, alguns carros considerados mais poluentes foram proibidos de circular em partes da Lombardia. A circulação dos carros mais poluentes foi proibida em Milão e em outras 8 cidades da Lombardia, devido ao nível de contaminação muito alto nessa região industrial do norte do país. A situação dell'aria a Milano é sicuramente come tanti anni. A qualidade do ar de Milão está definitivamente, como tem sido há alguns anos, muito ruim, especialmente no inverno, exceto quando há um pouco de vento que limpa um pouco o ar. E, infelizmente, a situação que temos com o trânsito também certamente contribui para isso. Tem também o clima, está bem ruim. Sicuramente contribuisce, poi il clima, tutto, però è brutta. Devo dizer que os níveis de poluição que atingimos recentemente são realmente insuportáveis. Embora eu me lembre de a minha filha me dizer no ano passado que Milão era a segunda cidade mais poluída do mundo por um dia. Era stata per un giorno la seconda città più inquinata al mondo. Há muitos anos, o norte da Itália figura entre as regiões mais contaminadas da Europa. O problema da Lombardia é em parte geográfico, já que está localizada entre montanhas, o que dificulta a disseminação dos poluentes. Mas ONGs ambientalistas consideram que essa desvantagem serve de desculpa para as autoridades, a fim de justificar os altos níveis de contaminação atmosférica sem fazer nada a respeito. 85% dos brasileiros fazem pelo menos uma compra por mês pela internet. O que era uma simples alternativa na época da pandemia, hoje parece um caminho sem volta. Um levantamento inédito feito por 2 empresas de pesquisa apresentou detalhes deste novo comportamento. Lígia sempre atuou com vendas, inicialmente de produtos da roça em uma feira. Por gostar tanto de moda, há 8 anos a empresária resolveu mudar de nicho, investindo em uma loja física de roupas. Em constante evolução e de olho no mercado, recentemente ela viu a necessidade de marcar presença também na internet e desenvolveu um site para a loja. Apenas 3 meses de funcionamento com bons resultados. A gente já vendia pelas redes sociais, né, que vem aí muito forte, onde a gente consegue captar mais clientes. É uma forma fácil, né, das clientes garantirem as peças, principalmente para a gente que trabalha com coleção. E assim, em poucas horas de site a gente conseguiu vender um volume. E a gente, nesse dia desse lançamento, foi às 7 horas da noite, se eu não me engano. E assim, após o expediente, a gente conseguiu ter ali garantidas mais de 1.000 peças vendidas. Uma pesquisa da Associação Brasileira de Comércio Eletrônico, ABCOM, mostra que empresários assim como a Lígia não estão errados quando optam por expandir ou até mesmo iniciar um novo negócio por meio da internet. Os dados apontam que o número de consumidores que fazem compras por meio da internet tem aumentado a cada ano, podendo ultrapassar os 100 milhões em 2026. Ainda de acordo com o estudo, essa expansão vem ocorrendo desde 2019, antes da pandemia, quando cerca de 68 milhões de pessoas usavam o varejo online. De lá para cá, o crescimento foi de 29,1%, atingindo 87,8 milhões de pessoas em 2023. Sites de eletrodomésticos, eletrônicos, telefonia, casa e decoração, além de moda e acessórios, assim como o da Lígia, representam
apresentam o maior número de vendas, alcançando mais de 185 bilhões de reais. A organização e o planejamento foram fundamentais para o sucesso do site da empresária. Porque são muitos processos para você ter um site. Você tem que passar muita segurança para o cliente, muita transparência, até você conquistar cliente por cliente. Aí eu me organizei, eu acho que hoje a gente está na melhor fase. E a gente conseguiu uma plataforma legal para poder hospedar o site, né, que trouxesse segurança para os clientes fazerem as compras. E aí a gente deu a largada. Jéssica costuma comprar com frequência na loja física e pela primeira vez resolveu comprar de forma online, o que facilitou a vida. Pra mim, que estava trabalhando, sim, foi rápido. Fiz pagamento via Pix e guardaram minha encomenda. Peguei aqui agora, tudo tranquilo. Facilitou a vida, né, Jéssica? Estou voltando do meu trabalho agora também, então tá tudo ótimo. A empresária reconhece a força do site no processo de vendas, facilitando o trabalho desenvolvido pela equipe que ela possui e contribuindo para uma melhor comodidade do cliente. Foi possível ainda ultrapassar fronteiras. Tem muitas clientes de fora que queriam comprar da loja, né? Mas antes a gente não enviava para longe, né? Então hoje a gente quer atingir outros clientes. Teve momentos no site que o marketing observou que o site estava em Recife, teve momentos que tinha pessoas dentro do site do Espírito Santo, de Minas Gerais. Eu achei isso muito incrível, achei muito legal. O boom nas vendas online ocorreu durante a pandemia. Em um ano de Covid-19, foram 6 milhões de novos consumidores na internet. 150 mil novas lojas virtuais surgiram. A pandemia passou, mas os consumidores permaneceram e novos surgem a cada dia. É o caso da Rízia e da Maria. Eu acho os preços muito acessíveis, né? Eu acho que por conta também da entrega. Eu sou uma pessoa muito assim, quero agora, entendeu? Mas eu acho que compensa muito também por conta dos valores. E a comodidade. Chegar em casa, né? Sim. Geralmente compra mais o quê, assim? Busca comprar mais o quê? Geralmente, ultimamente eu comprei foi celulares. Comprei 3 para mim, para minha filha e meu esposo. Está com problemas financeiros e gostaria de saber como melhorar ou até evitá-los? A Universidade Estadual do Mato Grosso do Sul está com inscrições abertas para um curso gratuito de educação financeira. No comércio não tem jeito, o cartão de crédito corre solto. A pessoa não tem dinheiro e vai se endividando no cartão chega a fatura e não tem dinheiro do mesmo jeito ainda para pagar. Uma pesquisa do IBGE revela que 78% da população brasileira está endividada e um dos principais vilões é justamente o cartão de crédito. Eu emprestei há uns 2 anos, aí foi do valor de 3 mil para 7 mil já. Mas eu vou limpar meu nome e se controlar. Para ajudar os endividados, esta servidora da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul, a UEMS, teve a ideia de organizar um curso de educação financeira. A intenção é que a gente atenda público em geral, de comunidade ao redor da UEMS, os servidores públicos, os servidores da UEMS. Então esse projeto foi voltado para atender qualquer público. O curso é de graça. Já tem cerca de 50 inscritos. Como são apenas 20 vagas presenciais, os outros alunos vão fazer online. As aulas começam em 21 de março e vão até dezembro. São 40 horas distribuídas em aulas quinzenais. A inscrição vai até o dia 8 de março e pode ser feita pelo e-mail educacãofinanceira@uems.br ou então pegue seu celular e aponte aqui para a tela, no QR Code. E aquele negócio, né? Quem ensina também aprende. A ideia é essa, que a gente aprenda, né, mais e que a gente possa também melhorar a saúde financeira de todos, né, de toda a população aqui do nosso estado. E no curso, a primeira lição deve ser a básica, o que, aliás, tem consumidor que já aprendeu na prática. Tem que saber o quanto pode gastar. Se gasta além do que tem, aí já é falta de consciência da própria pessoa. Uma pesquisa realizada para saber qual a importância da matemática para a economia brasileira mostrou que os empregos relacionados a esta área tendem a ser mais resilientes em tempos de crise e a ter um salário maior. Dados divulgados pelo Itaú Social revelaram que a qualidade dos empregos ligados à área de exatas, mais especificamente a matemática, tendem a ser muito mais em termos de resiliência às situações de crise e salário,
quando comparado com outras ocupações não vinculadas a essa disciplina. De acordo com o estudo, isso ocorre porque esses cargos demandam mais especialização. Durante o período de pandemia da Covid-19, os trabalhos intensivos em matemática tiveram queda de quase 7%, enquanto as demais ocupações mostraram baixa de um pouco mais de 13%. A pesquisa mostrou que setores ligados à área oferecem salários até 120% acima da média dos demais trabalhadores. Embora a proporção de empregados ligados à matemática tenha se mantido na faixa de 7% e 8% no total de pessoas empregadas no período de 2012 a 2022, o crescimento de vagas nesse setor no período de 10 anos foi superior ao total do mercado de trabalho. As regiões do Brasil com maior concentração desses profissionais são Sudeste e Sul, com estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Paraná. A incidência de doenças cardíacas em mulheres está cada vez maior, mas muitas só descobrem quando já é tarde demais. A Keila sentiu um aperto no peito e desconfiou que havia algo errado no seu coração. Como se tivesse, assim, dando um aperto no peito, assim. Algo que eu não sentia, não era comum. Havia uma artéria obstruída, que só foi descoberta pelo médico cardiologista. Mesmo com alguns exames dando resultado normal, ela resolveu continuar com a investigação porque alguma coisa de errado acontecia ali. E eu acabei indo para uma angioplastia. Fiz a angioplastia, coloquei um stent. Então, desde 2019 eu tenho um stent e continuo fazendo acompanhamento com ela. Existe uma percepção errada de que algumas doenças cardiovasculares não atingem as mulheres. Isso é um problema. É que a falta de prevenção e a demora no diagnóstico têm contribuído para o aumento do número de óbitos. 30% da população morre de doenças cardiovasculares. E a gente está percebendo que nas mulheres, a gente está fazendo um diagnóstico e mais mortes acontecendo, principalmente em mulheres jovens. E além disso, a mortalidade na mulher está sendo maior se comparada à do homem. Segundo a Sociedade Brasileira de Cardiologia, as doenças cardiovasculares causam o dobro do número de mortes que os cânceres que atingem o aparelho reprodutor feminino. As mulheres, elas têm vários fatores de risco que são semelhantes ao do homem, como a pressão alta, o diabetes, o colesterol, o sedentarismo, o tabagismo. Só que, além disso, ela tem fatores individuais. Então, mulheres que tiveram pré-eclâmpsia, que é a pressão associada à gestação, tem mais risco cardiovascular. As mulheres que a menopausa precoce, menarca também precoce, que é a primeira menstruação, a menopausa precoce, tem mais risco de ter problemas do coração. E, além disso, o coração da mulher e as artérias coronárias são diferentes da do homem. Então, tem mais probabilidade de ter outros tipos de doença cardíaca, além da aterosclerose, dessa obstrução das artérias. O desconhecimento geral sobre os sinais do infarto na mulher resulta na falha no socorro, o que é fatal para algumas mulheres. Pode ser uma queimação na região perto do estômago, que a pessoa acha que é uma azia, um problema gástrico. Pode ser uma tontura com uma palidez, suor frio. Isso tudo pode ser uma doença, um infarto ou uma angina. E muitas vezes, mesmo ela indo até o pronto-socorro, ocorre do profissional, às vezes, não estar preparado para esses sintomas atípicos. Os principais fatores que prejudicam o bom funcionamento do coração são a má alimentação, o estresse, o fumo, o sedentarismo e doenças crônicas, como hipertensão e diabetes. Tem que se conhecer, fazer prevenção, fazer avaliação cardiológica, um exame clínico detalhado, exame físico, exames complementares para um diagnóstico preventivo e ter bons hábitos de vida. O clínico geral pode identificar as alterações em consultas e exames de rotina. Atividade física regular, alimentação equilibrada, pouca gordura saturada, que é a gordura de origem animal, essa gordura que aumenta o colesterol ruim, faz mal, comer mais fibras, um sono adequado, redução do estresse, não fumar qualquer tipo de cigarro.
inclusive o eletrônico, né? Ter relacionamentos saudáveis, porque o estresse entre relacionamentos também predispõe a aumento, a falta de cuidado com a saúde e busca da espiritualidade também, porque a gente sabe que a espiritualidade influencia diretamente no cuidado pessoal. Mais de 25 milhões de mulheres brasileiras já sofreram algum tipo de violência doméstica ou familiar provocada por homens. O dado faz parte da 10ª edição da Pesquisa Nacional de Violência contra a Mulher, divulgada pelo Instituto Data Senado. Para reduzir esse número alarmante, o painel Ligue 180 reúne diversos serviços. O painel Ligue 180 conta com mais de 2.500 pontos de apoio espalhados por todo o Brasil. São 12 casas da mulher brasileira como esta daqui e vários outros serviços. Tem serviços de saúde à pessoa em situação de violência sexual, delegacias especializadas de atendimento à mulher ou seções da polícia de atendimento à mulher, centros de referência à mulher, juizados e varas especializadas, casas-abrigos, promotorias especializadas, núcleos de defesa e defensorias públicas, além da Patrulha Maria da Penha. Tudo isso está lá na plataforma do Ministério das Mulheres, criada pelo governo federal, que é composta por 3 abas, olha só. A primeira é sobre o painel, com informações sobre o conteúdo da ferramenta e como navegar. Depois vem a aba Serviço da Rede, com um espaço para buscar as informações sobre os serviços especializados de atendimento a mulheres em situação de violência. E, por fim, tem a análise da rede de serviços, com informações sobre os serviços disponíveis por unidade da federação, município e tipo de serviço. Segundo a plataforma, São Paulo é o estado com maior número de serviços, com cerca de 350, seguido por Ceará, Minas Gerais e Pernambuco. O painel conta também com uma central de atendimento à mulher por telefone, que atende todo o país no número 180, esse número que aparece aí na sua tela. E ainda tem um chat no WhatsApp. O contato é o DDD 61, telefone 9610-0180. Eu vou repetir, 9610-0180 para denúncias e pedidos de apoio. Só no ano passado, o Disque 180 recebeu cerca de 75 mil denúncias de violência contra a mulher em todo o país. Uma resolução propõe a instalação de canis e gatis em penitenciárias para, além da ressocialização de detentos, reduzir o tempo de penas para quem cuidar dos animais. A medida aprovada pelo Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária estabelece a instalação de canil e gatil nos estabelecimentos penais. O projeto entrará em funcionamento na penitenciária de Tremembé 1 e no Centro de Detenção Provisória de Taubaté. O objetivo da proposta é qualificar os detentos para a reinserção no mercado de trabalho através de um curso técnico com certificado, possibilitando a atuação e contratação por empresas de diversos ramos, além de humanizar os sistemas de execução penal, já que, segundo especialistas, a convivência com animais pode representar vínculos afetivos saudáveis, trazendo, portanto, benefícios psicológicos aos detentos. Também é incluída no documento a redução da pena de acordo com os serviços prestados. Segundo o relator da proposta, Alexander Barroso, a medida vai beneficiar não só os privados de liberdade, mas também os animais abandonados, com alimentação, saúde e meio ambiente equilibrado, além da oferta de adoção para a população. Todos os animais serão vacinados, vermifugados e castrados pelo Centro de Controle de Zoonoses, ou órgão equivalente, estadual ou municipal, antes de serem enviadas às instalações. Depois do intervalo, o primeiro soro do mundo contra o envenenamento causado por picadas de abelhas foi desenvolvido por pesquisadores brasileiros. Não sai daí. Estamos de volta. Ter uma organização pessoal faz toda a diferença para um bom planejamento das atividades diárias, semanais e mensais. E até mesmo faz bem para a própria saúde. E se você tem dificuldade de manter essa organização, saiba que existe um profissional específico para te ajudar nesse planejamento. Você, por acaso, já entrou em algum local bagunçado e bateu ansiedade?
Pois é, arrumar a casa e o ambiente de trabalho, além de trazer harmonia, contribui também para a maior eficiência em desempenhar as atividades cotidianas. E ter uma rotina regrada pode ajudar e muito quem deseja manter este planejamento. Há 8 anos, a Juliana passou por uma transformação na vida. Ela era enfermeira e teve um quadro de depressão. Foi presenteada por uma amiga com um curso de personal organizer. Desde então, passou a ajudar outras pessoas. A organização, ela acaba trazendo uma paz de espírito, né? E quando a coisa está bagunçada, a nossa vida também está bagunçada. Então, também vamos estar perdendo tempo, né? E nesse mundo que a gente está hoje em dia, as pessoas andam muito estressadas, né? E acabam querendo descontar em compras. Compras, o acúmulo. A tradução literal de personal organizer é organizador pessoal. Nada mais é do que um profissional que ensina as pessoas a se organizarem. Em casa, um dos cômodos mais difíceis de se manter alinhados, de acordo com a Juliana, é o quarto, principalmente as gavetas de roupas. Mas para tudo tem uma solução e ela dá a dica. Tem dia que você não consegue manter exatamente organizado. O que você faz? No outro dia, ao acordar, você pega uma cesta e vai pegando as coisas que estão fora do lugar e coloca ali naquela cesta. Eu aprendi assim, a cesta da Pandora. E, não tenho tempo hoje. Beleza, mas amanhã a primeira tarefa do dia vai ser colocar as coisas no lugar. Por quê? A casa também tem que ter vida. E ninguém é um robô. Tira, põe. Não, a gente tem que aproveitar a vida. Porque a organização não é para você ser escrava. É para você ter mais tempo para sua família. Manter gavetas e armários bem arrumados, alinhados, traz além de praticidade também bem-estar. Mas você sabe qual a importância desta organização para a sua vida? Esta psicóloga afirma que o alinhamento entre a arrumação e o bem-estar é fundamental. O planejamento diário das tarefas ajuda a manter o ambiente agradável. A desorganização, somada a uma rotina frenética, por exemplo, resulta muitas vezes em estresse e ansiedade. Quando a gente está com o ambiente organizado, quando a gente está em um espaço onde a gente se sente confortável, se sente bem, encontra as nossas coisas, e aí tudo tá em perfeita harmonia, a gente vai também conseguir ter um relacionamento mais saudável com os outros, porque você já não sai com aquela pressa, com toda aquela bagunça, com toda aquela ansiedade de eu tenho tarefas por fazer em casa. Então, dá aquele chequezinho nas listas de tarefas que a gente tem ali no dia a dia para fazer, é muito positivo e ajuda a diminuição desse estresse e do nosso humor também, ele melhora. Para manter o ambiente calmo e acolhedor, mesmo para aquelas pessoas mais agitadas, a dica é começar. O início sempre é mais difícil, mas com determinação, tudo é possível. Eu falo assim que onde eu fui, eu levei amor e uma esperança, né? Porque geralmente quando chamam um serviço de personal organizer, está um caos, né? Não sabe nem por onde começar. Então, a cada casa que eu fui, levando esse amor, as pessoas foram se transformando também. E hoje, muitas das minhas clientes ligam, Ju do céu, ai que delícia, ainda consigo manter do jeito que você me deixou. Claro que igual eu fiz, pode ser que não esteja, mas ela consegue visualizar aquilo, a forma com que eu deixei. Na Argentina, as cozinhas comunitárias enfrentam 2 problemas. A crise está levando mais pessoas a pedir ajuda, mas o governo não está mais fornecendo alimentos. Cada vez mais procuradas na Argentina, as cozinhas comunitárias têm sofrido com falta de comida. Em uma delas, no bairro de Loma Hermosa, uma vizinhança de baixa renda em San Martín, ao norte de Buenos Aires, os moradores deixam suas vasilhas em uma mesa, na esperança de mais tarde recolhê-las cheias. Mas os responsáveis não sabem se a comida vai ser suficiente para todos. Já temos uns 100 potes, 110 mais ou menos, porque em cada pote não vai apenas uma porção, elas levam 5, 6, dependendo do número de pessoas. Uma pessoa vem e leva comida para 5, tem uma que a gente atende 12 no total, e às vezes a gente tem que ver como a gente faz, porque a gente não chega mais nesse objetivo. Por exemplo, hoje eu não sei se vamos alcançar, não com esse macarrão. Lopes, assim como os organizadores de outras cozinhas, diz que em novembro recebeu o último lote de alimentos do governo. O ultraliberal Javier Milei tomou posse em dezembro e desde então o envio de fundos para iniciativas como essa foram congelados, enquanto o sistema atual é auditado.
Mas não há um esquema de transição, e enquanto isso, milhares de cozinhas comunitárias estão há 2 meses dependentes de ajudas municipais e donativos insuficientes. Isso com uma clara decisão do governo atual. Isso é uma decisão clara do atual governo, mais do que tudo da ministra Petovelo, que é responsável pelo capital humano. Na verdade, o Ministério do Desenvolvimento Social passou a ser uma secretaria, para não abastecer as cozinhas, porque eles afirmam que houve irregularidades e que queriam deixar de lado os intermediários para poder dar o auxílio diretamente à população. A busca por cozinhas comunitárias aumenta à medida que a crise se aprofunda. Quase metade dos argentinos é pobre em um país com uma inflação de 211% em 2023. Os movimentos sociais que administram muitos desses centros dizem que entre dezembro e fevereiro, o número de pessoas que buscam esse apoio aumentou em pelo menos 50%. Sem um cronograma claro para retomar a entrega do auxílio, a igreja e organizações sociais exigem que o governo encaminhe alimentos para as cozinhas comunitárias. Mais um motivo de preocupação com o abastecimento de água no mundo. Os aquíferos, que são reservas subterrâneas de água, estão secando. A previsão da ONU é que nos próximos 7 anos, o planeta vai perder 40% de água potável. Terra, planeta, água. Água que muitas vezes vem do subterrâneo e brota em meio às árvores de uma densa floresta, seguindo o seu percurso por riachos, rios até chegar ao mar. A água, que tem sido motivo de pesquisa por ser um recurso essencial para a vida na Terra, que pode se tornar escassa. Uma pesquisa recente divulgada na revista Nature apontou onde os aquíferos do mundo mais secaram desde o ano 2000. Foram analisados 1.700 aquíferos em mais de 40 países. Em metade deles, os níveis de água subterrânea reduziram, sobretudo em regiões com climas mais secos e grande número de terras cultivadas para a agricultura. Algumas áreas estão nos Estados Unidos e Irã. Apesar do Brasil não ser alvo do estudo, especialistas reforçam a necessidade da atenção quanto ao alerta. Os recursos hídricos a nível mundial é uma preocupação para todos nós, né? Inclusive o Brasil também, apesar de que a quantidade de água que o Brasil tem é maior do que muitos países, né, no mundo inteiro. Mas mesmo assim, com a questão da abundância das águas no Brasil, a preocupação da gente é em relação principalmente à qualidade da água, né? Nós temos problemas sérios em relação à qualidade. Então, nós estamos perdendo, por exemplo, qualidade das águas superficiais, e quando essas águas superficiais elas ficam impróprias para consumo, aí a alternativa que está sendo usada é justamente utilizar as águas subterrâneas, né, que são as águas dos aquíferos. E isso que acontece é, logicamente, que acaba comprometendo essas águas. A maior preocupação é com as consequências: esvaziamento de riachos, o afundamento de terras, a secagem de poços, além da contaminação de aquíferos costeiros pela água do mar. Porque quando qualquer pessoa precisa de um poço, ele precisa pedir autorização, tem uma outorga que é preciso que a empresa ou a comunidade ou a pessoa quer fazer isso, ela precisa de ter essa autorização. E muitos fazem sem autorização. E, claro, se todos perfuram poços, então nós vamos ter um problema naquele lençol freático em decorrência desses usos exagerados. Então, precisa que haja um equilíbrio nesses usos, né? Dos 1.700 aquíferos investigados, apenas 7% registraram aumento dos níveis. Porém, isso não é motivo de otimismo. Segundo o levantamento, a redução das águas subterrâneas é maior que o aumento. É necessário reciclar. Nós temos que trabalhar no sentido de aperfeiçoar as tecnologias que são utilizadas para fazer isso, né? Por exemplo, a irrigação, às vezes, o consumo de água é maior do que a necessidade que aquele empreendimento precisa. Então, hoje a gente já tem tecnologias
que libera uma quantidade de água suficiente para aquele plantio. Vinícius é dono de uma empresa de poços artesianos, uma das principais formas de extrair a água do subterrâneo. Ele atua em 3 estados do país: Bahia, Espírito Santo e Minas Gerais. Segundo ele, até o momento, não foi percebida a redução dos aquíferos onde a empresa atua. O sul da Bahia mesmo é muito rico em água. Quando a gente perfura poços aí do aquífero, tem poços aí de 100, 150 mil litros por hora e não tem visto essa diminuição de vazão. Porém, a diminuição de vazão está justamente nos poços mais rasos, que é os poços de lençol freático. A maior preocupação é com a degradação de áreas, a contaminação do solo e a consciência do uso correto da água. A gente fica muito preocupado, não só com a diminuição da vazão, mas com as contaminações dos aquíferos, que está acontecendo muito na nossa região por causa de poços construídos fora das normas. Aqui acontece muito de poços perfurados, não faz a cimentação correta, porque hoje existem as normas. Você vai fazer um poço para água mineral, você tem a norma técnica para você fazer aquele poço, para você não contaminar o aquífero. E então, acho assim, para conscientizar a todos, para seguir essas normas, para que não venha no futuro, né, a gente ter água contaminada até no próprio subsolo, que hoje são as águas melhores que a gente tem, água mais limpa, né? É necessário também maior atenção com as alterações climáticas. O estudo revelou, em 80% dos aquíferos, houve aceleração na redução das águas subterrâneas. Os níveis de chuvas também diminuíram durante o período de 40 anos. Profissionais de um zoológico de Omaha, em Nebraska, nos Estados Unidos, precisaram realizar um procedimento de emergência para remover cerca de 70 moedas do estômago de um jacaré. Os empregados do zoológico levaram um susto ao realizar os exames de rotina de um crocodilo de 36 anos. Após a constatação de que o animal possuía moedas em seu estômago, diversos profissionais foram chamados para tirar os objetos do interior do jacaré sem causar nenhum dano. Para isso, foi colocado um tubo de plástico para proteger sua boca e passar com segurança as ferramentas utilizadas para acessar as moedas, como uma câmera, que ajudou a guiar a retirada dos objetos. De acordo com os veterinários envolvidos na cirurgia, as moedas provavelmente foram jogadas no habitat do animal pelos visitantes. O renomado zoológico tem 10 crocodilos americanos. E esse onde as moedas foram encontradas é um jacaré leucístico raro, que tem pele branca, translúcida e olhos azuis profundos. No ano passado, um crocodilo leucístico extremamente raro nasceu em Orlando, na Flórida. Os jacarés são motivo de muito entusiasmo para as pessoas, seja em zoológicos ou na natureza. Apesar de sua reputação mortal e de uma população de milhões no sudeste dos Estados Unidos, os ataques a pessoas são bastante raros. E as mortes causadas por esses ataques são ainda mais raras. Um grupo de pesquisadores brasileiros desenvolveram o primeiro soro do mundo contra o envenenamento causado por picadas de abelhas. O remédio coletado do veneno do inseto será destinado somente aos casos graves, ou seja, quando uma pessoa for picada por um enxame. Até já existem outros tratamentos contra múltiplas picadas de abelhas, mas o soro, fruto da coleta de veneno desses insetos, é o único capaz de eliminar totalmente a toxina do corpo humano. Justamente por isso, a aplicação desenvolvida pela Universidade Estadual Paulista de Botucatu será feita apenas em casos graves. O objetivo é acabar com as mortes causadas por algo que até parece inofensivo. Para que o produto fosse desenvolvido, foram necessários quase 15 anos para a elaboração de pesquisas e testes. As dificuldades foram muitas, até porque até hoje ninguém havia feito algo parecido, mas o método já é conhecido. Assim como no caso dos soros produzidos contra picadas de cobras e escorpiões, a substância contra o veneno de abelhas é produzida a partir da extração do veneno e introdução em cavalos. Eles ficam responsáveis por produzir os anticorpos. Depois disso, fizeram a coleta de sangue do animal para ter os combatentes produzidos por ele. Isso foi usado para ter um antídoto, mas antes precisavam coletar o veneno da abelha sem matar o inseto. Um processo trabalhoso e que precisou de mais de 20 mil abelhas.
Com o avanço da pesquisa, os estudos clínicos contaram com 20 voluntários. Foram distribuídas mais de 2.000 picadas. Nenhum efeito adverso grave foi observado, mas os resultados foram ainda melhores após a aplicação do soro. Para que ele fique disponível, ainda faltam 2 fases de testes clínicos. Mas para isso são necessários mais de 20 milhões de reais, recursos que ainda são procurados pelos cientistas. Não é de hoje que a música faz parte das nossas vidas. Ela pode ser uma forma de se expressar, alegrar e até compartilhar nossos sentimentos. Mas além de tudo isso, o simples ato de cantar ou tocar um instrumento é uma maneira eficaz para cuidarmos da nossa saúde. Aquele velho ditado, quem canta seus males espanta, nunca fez tanto sentido. Um estudo conduzido pela Universidade de Exeter, no Reino Unido, mostrou que cantar ou tocar um instrumento pode melhorar a saúde do cérebro em idosos com efeitos duradouros. A saúde cerebral dos pacientes, incluindo os processos mentais de foco, memória e alternância entre tarefas, foram os pontos principais do estudo. Aqueles que tocavam algum instrumento atingiram a pontuação mais alta. Quem cantava também teve uma boa saúde no órgão. Mas não é só isso. O simples fato de fazer parte de um grupo social também pode ajudar nessa performance. Os musicistas tiveram resultados melhores na memória de trabalho, aquela que é usada em curto prazo para executar uma tarefa com sucesso. Nas funções executivas também, são aquelas usadas para resolver os problemas mais complexos. Isso mostrou que manter uma mente musical é uma boa maneira para aproveitar toda a nossa agilidade e resiliência do cérebro. A descoberta é fundamental no cenário de envelhecimento rápido da população. Tocar piano pode ser uma boa opção para fortalecer o nosso cérebro. Ele foi o instrumento que mais desenvolveu a capacidade de memória e das funções executivas. E se com o passar dos anos seguirem tocando, os benefícios serão ainda maiores. Para aqueles que gostam de cantar, fazer parte de um grupo é a melhor opção. A melhora na saúde cerebral é causada principalmente pelo simples motivo de estar acompanhado de outras pessoas. Embora que pesquisas mais profundas sejam necessárias, a divulgação da educação musical deve começar a ser feita a todo vapor. Nada mais é que uma iniciativa de saúde pública, além de encorajar os idosos a retornar à música, ainda que estejam com uma idade avançada. E o programa Agenda Cultural deste domingo fica por aqui. Desde já agradeço a sua companhia, uma excelente semana e amanhã, segunda-feira, te espero com mais informações e curiosidades. Tchau!